professor? Tudo certo? Boa noite aí, Cristóvão. Tudo certo, Adson? Então vamos iniciar aí, pessoal, para mais uma aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Na aula passada, eu estava falando justamente lá do ciclo ideal, né? Então, todo projeto, seja ele de um ar-condicionado mais simples, de um sistema VRF mais complexo, ou de uma grande câmara frigorífica, Pode ligar, cara. seja ela comercial industrial, a gente faz baseado, né, a gente faz baseado no ciclo ideal, né, como se estivesse fazendo como se fosse um sistema termodinamicamente ideal. Só que a gente sabe que isso não ocorre na prática. A gente vai ter uns desvios. Só que esse desvio, ele tem que ser o mínimo possível. Porque é uma forma da gente entender se o sistema está bem dimensionado ou não. Se o desvio do ciclo real e do ciclo ideal for muito grande, quer dizer que alguma coisa projetou errado. Ou foi o diâmetro da tubulação, ou escolheu errado o compressor, ou um dos trocadores de calor também não foi bem projetado, seja o evapor ou o condensador, ou mesmo o dispositivo de expansão. Então, um desses quatro componentes aí não foi é, dimensionado ou calculado da forma correta. Aí a gente tem que rever esse projeto, né? Quer dizer que está errado? Não, não necessariamente está errado o seu processo, mas se ele diverge muito, né, principalmente se ele, o ciclo real ali, principalmente o processo ali de compressão for muito distante, ou a diferença de pressão fica bem diferente da pressão de evaporador com do condensador ali, a linha de alta e de baixa, o rendimento do seu aparelho com, com toda certeza vai ser afetado, ele não vai ter aquela eficiência esperada, porque desviou muito do ciclo real. Então isso tem que ser evitado. Então a gente viu aí, deixa eu compartilhar a tela. A gente viu aí o ciclo ideal, que é justamente, né, os quatro pontos. Então idealmente ele entra como vapor saturado, entra num compressor de forma isoentrópica, né? Depois ele continua a pressão constante, trocando de calor, né, de estado, passando de vapor para líquido no condensador, até ele atingir um estado de líquido saturado. No dispositivo de expansão, ele alivia a pressão de forma isoentálpica e de onde ele entra dentro da região aqui de saturação do fluido refrigerante, na maior parte líquido, uma fração menor de vapor, onde ele troca de calor também, passando de líquido para vapor no evaporador, onde ele atinge então o estado de vapor saturado e meu ciclo se recomeça. Então esse é o ciclo ideal. Só que a gente sabe que não acontece isso na prática, né? Então, por exemplo, no compressor, o processo não é isentrópico, né? Ele não ocorre em entropia constante, ele é politrópico, né? Então, ele vai ter uma diferença de entropia. E o processo não é reverso, né? No ciclo ideal, o processo é sempre reversível. A gente não tem isso. E aqui no ponto 1, no ciclo ideal, vapor saturado, mas a gente não tem garantia que de vapor saturado ele vai ter um resquício de líquido. E é uma coisa que não pode ter líquido presente lá no compressor, né, para ser succionado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu preciso superaquecer, né, meu vapor para ele ficar superaquecido, para ele então ter ali uma garantia que não vai ter nenhum conteúdo de líquido nesse fluido. Por isso que tem aquela temperatura que entre a 5 a 7 graus de superaquecimento, para evitar resquício de líquido no compressor. Certo, então esse já é o primeiro desvio do ciclo ideal. Então ele já é. Então o processo tem que superaquecer e o processo é politrópico. Então essa é também a outra diferença. A outra diferença é justamente nessa queda de pressão. Bom, porque quando passa no condensador, a gente está passando na tubulação, chega no condensador, o condensador é
uma serpentina ali, e o fluido ele está escoando dentro de uma tubulação sobre pressão, velocidade e também atrito. Esse atrito do fluido dentro da tubulação, ele vai ser uma espécie de freio, né? Ele vai frear ali, ele vai tirar a energia de escoamento dentro da tubulação. E essa perda de energia, ela vem na chamada perda de carga, que é justamente a diferença de pressão. Então, se você fizer uma medição de pressão da saída do compressor e lá da saída do condensador, você vai ver uma diferença de pressão, que é o desvio que tem mesmo do ciclo real. Então, o processo ideal, ele é a pressão constante, só que isso não ocorre por causa disso, né? Porque não existe ali um tubo perfeito que é zerado de atrito. Não, todo material, por melhor que ele seja ali facilitar o escoamento, mas ele vai ter um atrito associado, logo tem uma perda de carga. Então, por isso que tem essa perda de carga aqui no condensador. O processo no dispositivo e outra coisa também, no ciclo ideal, o meu líquido, ele está líquido saturado. Uma coisa que eu preciso, para melhorar a eficiência até do meu evaporador, eu preciso resfriar o tanto quanto possível esse meu líquido. Então eu vou sub-resfriá-lo, vou extrapolar ele da área de saturação do fluido refrigerante. Então eu vou diminuir essa temperatura o tanto quanto possível, tornando ele um líquido sub-resfriado. Tornei um líquido sub-resfriado, Boa agora eu noite. preciso... Opa, boa noite aí, Sandro. Tudo bom? Não foi o Sandro. Boa noite aí, Sandro. Bom? Tudo bem, professor? E a aula de hoje? Opa, na boa. Estamos falando aqui da parte do ciclo. Ciclo real, ciclo ideal. A gente meio que tá meio que um chovendo molhado aí, pessoal, mas a gente entendeu isso aqui, o sistema em si fica tudo mais simples. Aí aqui então a gente tem o ciclo, a gente passa do 3 para o 4, que é o dispositivo de expansão, onde eu preciso aliviar a pressão, né? Então, onde eu vou sair da linha de alta para a linha de baixa. Eu preciso aliviar a pressão também, porque líquido sob pressão, ele também está com velocidade alta. Então, eu preciso diminuir essa velocidade do fluido para ele passar numa velocidade na melhor possível dentro do evaporador. Eu trocar o máximo de calor possível, vaporizando o fluido e ele refrigerando ou climatizando o meu sistema ali, né? E ele joga para cá, para a região de saturação do meu fluido, só que aqui, ó, eu preciso diminuir aquele chamado vapor de flash, né? Que quando eu alivio a pressão, uma parte desse fluido ele fica como vapor. Só que eu não posso aumentar demais a quantidade de vapor, porque senão eu diminuo a eficiência de troca térmica no evaporador. Eu então tento jogar o máximo para a esquerda aqui, ó, que é onde eu tenho a maior quantidade de líquido e menor de vapor. Bom, vapor troca o calor ali? Vai trocar, mas a principal, a gente viu que a principal parcela de troca de calor é quando ele faz a mudança de fase, quando ele passa aqui de líquido para vapor. Quando ele está só vapor, é só aquela quantidade de calor sensível, que é uma quantidade bem pequenininha ali, né? Que é quase nada. Eu utilizo aqui nesse caso só para superaquecer o meu fluido. Então, de certa forma, eu diminuo a eficiência térmica do meu evaporador. E quando ele vai passar no evaporador, também da mesma forma do condensador. É um fluido que está escoando dentro de uma tubulação sujeita a atrito. Então, ele vai ter também uma perda de carga, que é na perda de energia por pressão. Então, por isso que também vai ter essa diferença de pressão. Aqui, pessoal, esse ciclo aqui, ele está exagerado, né? Por exemplo, se a gente fosse levar em consideração esse ciclo aqui, ó, quer dizer que ele estaria bem divergente do ciclo real. Então, alguma coisa aqui saiu errado, por assim dizer. Mas quando é projeto mesmo, de fato, fica muito sutil, fica quase próximo. Por isso que considera quase ideal o sistema, porque a divergência é muito pouco. Os fabricantes, eles conseguem fazer uma destreza tal ali, ó, que a diferença de perda de carga ela é mínima, o processo no compressor é
praticamente isentrópico, então vocês veem o desvio é muito pouco. Aqui é só para efeito didático, a gente vê que de fato esses desvios acontecem, né? A gente tem uma noção aí né? Então você não superdimensiona, você considera ali, por exemplo, para efeito de compressor, né? Esse sistema é a compensação dessas percas, né? Então aí, ó, a gente tem, por exemplo, o diagrama de Mollier, ó, que é o pressão e entalpia. Então aqui é pressão e aqui é entalpia para o R22. Ó. Então aqui eu tenho a linha de alta, que é a pressão de condensação. Aqui eu tenho a linha de baixa, que é de evaporação. Aqui, por exemplo, eu tenho a linha de superaquecimento, ó, de 5 graus. Então aqui o meu fluido está a 10 graus Celsius. Aqui eu tenho a linha isentrópica, ó. Então essa linha isentrópica, ela sai do ponto de aspiração do compressor, cruza com a linha de pressão de condensação. Aqui ele está como vapor superaquecido. Passou pelo condensador, ele troca o calor e vai para o... Aqui não para quieto aqui, não tem... Aqui ele fica líquido saturado. Então esse aqui, pessoal, é um ciclo único. Tem alguns casos, para melhorar a eficiência ou reaproveitar os pontos, eu vou utilizar os sistemas de duplo estágio. Aí os sistemas de duplo estágio, aí eu vou ter pressão intermediária. Geralmente a gente pode utilizar um para fazer a parte de resfriamento e a outra a gente pode fazer para congelamento, por exemplo. Perdão, aqui é condensação, aqui pode usar para resfriamento e aqui para congelamento, que é a temperatura mais inferior possível. Então, são sistemas de duplo estágio. Para melhorar a eficiência também, a gente tem partes distintas, ou para resfriar ou para congelar. Esse outro aqui é o de expansão fracionada. Eu vou ensinar na próxima aula, eu dou uns exemplos aqui, mostro uns exemplos numéricos desse sistema aqui para vocês. Vocês entenderem como é que faz o cálculo. Fica bem mais... já começa a ficar um pouquinho mais complicado aí. Né? Então, o fator complicador ali que não é tão óbvio, assim, tão fácil de enxergar, mas enxergou também, a gente vê a questão de diferença, né? Bom, então, pessoal, naqueles pontos de interesse, né, do ciclo ideal, a gente acha os pontos de entalpia, né, do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4. Então, tanto entalpia quanto pressão, quanto temperatura e entropia. Então, a partir daqueles da entalpia, eu acho então o COP, né, que é o trabalho fornecido pelo calor gerado, né? Aliás, o calor, perdão, a potência frigorífica pela potência de compressão, que é um valor maior do que 1. Bom, sobre a temperatura de evaporação e condensação, pessoal, eles fizeram alguns testes ali, fazendo uma variação. Então, o que eles fizeram? Eles fixaram a temperatura de condensação, por exemplo, e foram alterando ali a temperatura de evaporação. Então, começou ali com 10 e foi diminuindo de 5 em 5. Para verificar se essa distância entre a temperatura de condensação e de evaporação influenciava no COP, né? Se de certa forma influenciava na eficiência do sistema. Eles perceberam que não. Não necessariamente aumentar essa distância, você aumenta a eficiência. Bom, primeiro, essa distância aqui, ó, principalmente aqui na compressão, o que você vai fazer? Você está aumentando muito o trabalho do compressor. Então, o compressor ele vai partir de uma pressão bem menor para outra maior. Talvez um compressor no estágio não dê certo. Você vai ter que olhar um outro estágio ou talvez um compressor mais potente. Ou, dependendo também, o seu fluido refrigerante não consegue trabalhar nessa diferença de temperatura muito alta. Aí você tem que optar por um outro. Aí esse já é um primeiro problema, né? Já são dois problemas aí, né? Então, se aumenta
Você aumenta ali o trabalho do compressor e você também vai, provavelmente, seu fluido não trabalhe nessas diferenças tão grandes. O outro problema está aqui, ó. Lembra que eu falei que é o tal do vapor de flash? Então, por exemplo, ó, toda vez que a gente está aqui, está afastando. Então, você está vendo que diminuir a temperatura, tá, a parcela de vapor vai aumentando e a quantidade de líquido, por consequência, vai diminuindo. Então, logo eu vou ter menor eficiência também na troca de calor com o evaporador. Então, eu tenho que diminuir o tanto quanto possível esse vapor de flash aqui, ó, para melhorar a eficiência. Então, aqui logo não concluíram que se eu diminuir demais aqui a temperatura e essa distância entre a temperatura de evaporação e de condensação for maior, não vou ter problema com a eficiência, não vai ser maior. E eles viram também que maior temperatura de evaporação vai implicar um diferencial de temperatura menor entre o fluido refrigerante e o meio de resfriamento, onde reduz a capacidade de troca térmica. Então, para corrigir esse aspecto, eu vou melhorar então a amplitude de área, né? A área de troca térmica do evaporador. Só que aí vai acarretar num custo maior inicial, porém vai justificar, né? Para melhorar essa troca térmica. Então, ao invés de eu ficar aumentando, diminuindo demais a temperatura ali, eu faço então, mesmo ficando mais próximo, né? Tá próximo quer dizer o quê? Reduz a capacidade de troca térmica. Então, o que você faz? Aumenta a área de troca térmica do evaporador. Fica mais caro, mas justifica esse investimento inicial. E essa economia é para obter a mesma quantidade de frio, né? Ou seja, você aumenta a capacidade térmica numa menor potência mecânica, né? Então, essa potência mecânica é por meio da conversão de energia elétrica no compressor, sistemas com maiores temperaturas de evaporação, ou seja, vai consumir menos energia elétrica. Então, você faz também essas análises do ponto de vista financeiro, né? Tanto de gasto, de energia, né? Então, compensam. Então, mesmo essa diferença sendo pouca aqui, a eficiência vai ser menor. Não, mas aumenta um pouco a troca térmica e pode justificar também até um compressor trabalhando menos, né? Logo, eu vou ter uma potência menor, gasto menos energia. Mesmo que inicialmente eu vou gastar ali com um evaporador maior, né? Você pode, justifica. Aí é questão ali de variáveis de projeto, custo, eficiência energética e, né, outros fatores aí. Bom, então o segundo parâmetro também, né, pessoal, essa temperatura de condensação. Então, se você trabalhar com temperatura de condensação mais alta, considerando a mesma temperatura de evaporação, aqui eles fizeram o contrário, fixou a de evaporação e foi alterando a de condensação. Aí eles foram aumentando, né? Aumentou a temperatura para aumentar essa distância entre a temperatura de evaporação e a de condensação. Eles viram também que vai influenciar na eficiência, né? A eficiência fica menor, né? Afastamento dessas linhas de pressão não vai ter problema, principalmente da questão do trabalho do compressor. É da mesma forma. Se aumentar essa diferença de pressão, é mais trabalho de potência, né, para o compressor. Aí é mais gasto energético. E eles viram também que menores temperaturas de condensação vai implicar um menor diferencial de temperatura entre o fluido refrigerante, que está no interior do condensador, e o meio externo. Então, você vai reduzir essa capacidade de dissipação do calor, ou seja, como está mais próximo, né? Então, você vai ter que utilizar também condensadores com a maior área de troca térmica, que vai acarretar também da mesma coisa do evaporador em custo inicial, né? Só que essa economia de energia que vai ser provocada por esse aumento da área de troca térmica justifica esse investimento. Então, é fazer o balanço aí, né, do que isso quer fazer. Você vai falar, mas a diferença de temperatura
vai estar menor, logo é menos calor. Então se aumenta essa capacidade de dissipação de calor. Bom, e também a melhoria de sistemas de refrigeração industrial. Então, por exemplo, a amônia, que é o mais utilizado aí na indústria, o superaquecimento também, assim como o subresfriamento, afeta o desempenho. Só que em menor intensidade, né? Se for nos sistemas tradicionais. Então aqui eu tenho o sistema de amônia. Então, por exemplo, o aumento na saída do evaporador operando a amônia vai acarretar uma sensível redução do COP, sendo essa uma das ações pelas quais são utilizados separadores de líquido em instalações que operam com amônia. Em contrapartida, aumentar o subresfriamento na saída do condensador promove essa elevação, que tem sido analisado e utilizado por algumas grandes empresas do setor alimentício para melhorar esse desempenho do sistema industrial. Então é aquela, aumentar o superaquecimento, ter uma redução do COP. Aí você utiliza separador de líquido. Aumentar o subresfriamento, você eleva o COP, porque você está deixando o fluido com menor temperatura possível, que aí você troca mais o calor lá dentro do evaporador. Então eles utilizam desses dois artifícios, né, no sistema industrial. Só tomar água aqui, pessoal. A voz está começando a dar uma falhada. Peraí. Bom, pessoal, e no sistema industrial, a gente vai ter alguns equipamentos, né? Então, por exemplo, até antes de ter os sistemas aí de refrigeração e climatização, de refrigeração de alimentos, né? Somente resfriamento, congelamento, a gente usava os fabricadores de gelo para poder fazer esse papel, né? De congelar e resfriar o alimento. Eles ainda são utilizados, né? Os fabricadores de gelo para algumas operações, né? Então, a gente tem um gelo em escama, né? Que é a aspersão de água pelo evaporador cilíndrico, é o mesmo sistema que a gente viu lá no comercial, né? Então, o gelo em escama, não vou falar muito aqui, porque a gente abordou lá no comercial. Só que aqui vamos dizer assim, que numa escala um pouco maior, mais específico, né? Então, a gente tem o gelo em barra. Então, praticamente é o gelo... Oi, pode falar. Esse gelo em barra aí, professor, é difícil, né, de contar. O gelo em barra, vai muito para aplicações bem específicas, né? Por exemplo, Barman, né? Barman, esses bar que é para fazer aquele gelo que eles cortam na serra-fita, né? Fazer personalização, essas coisas, né? para fazer aquela pirotecnia lá, né? Mas aqui na indústria tem uma aplicação bem específica, né? Então, utiliza ali para alguns fins mais específicos ou para fim comercial mesmo, né? Utiliza eles ali que é bem grande, né? E pesada, e você precisa ser içado, ela também precisa fazer uma espécie de degelo ali para desenformar, né? Aham. Então é só mais. Ô, professor, Oi, pode falar. esse gelo em barra também, assim, porque teve um rapaz que falou comigo de uma máquina que ele quer, aí eu estava dando uma pesquisada para fazer o gelo cristal, né? Aquele gelo que fica cristal, aí tem que tirar o oxigênio da água, né? É aquele que ele fica bem. Ele não Isso fica é para servir turvo. drink, essas coisas, né? Ah, E aí tem que começar.
Aí tem que começar a gerar de baixo para cima, para tirar o oxigênio da água. Isso aí eu não sabia desse procedimento. Aí para tirar aquele É, aspecto turvo, como é que fala? Deixar isso. aquele Deixar aspecto bem de, cristal. pegar aquele aspecto de vidro, né? Isso, isso. Aí tem as Chamar as, bombinhas também, umas bombas bomba de vácuo. Ela vai tirar o oxigênio da água para ajudar, né, o processo. É eu acho, interessante, bem interessante. eu, eu achava que era questão de purificação da água também, porque essa água normal nossa aí, ela é toda cheia de cloro, né? Todas cloro, outros minerais aí, né? Eu achei que tinha questão de purificação da água É. também. Não sabia que essa do oxigênio, não. Essa Não, eu é não. não. É o oxigênio. É porque assim, o rapaz falou comigo, aí ele perguntou, foi o da minha esposa que indicou, que ele quer fazer uma máquina. Só que essa máquina ele não vende aqui no Brasil, né? E para fazer lá de Milão para cá, e é o dobro. Aí é caríssimo. Aí perguntou se eu conseguia fazer um projetozinho para ele fazer essa máquina. Aí eu estava pesquisando bem muito, aí eu comprei até a unidade já, unidade condensadora. E o que ele quer é 200 litros 200 quilos de gelo. Uai, Sandro, mete as caras no projeto aí, cara. Aí eu tô assim, né? Ele quer fazer a parceria, tudinho. Aí eu fico meio com o pé atrás, mas eu comprei a condensadora e estou vendo para fazer. Aí eu pesquisei bem muito aí como é que é feito, né? Aí começa de baixo para cima para ele poder ficar cristal e também tem que ter a ajuda de as bombinhas de vácuo, que aí ela vai tirar, vai ajudar a puxar o oxigênio da água. E o que faz deixar 100% cristal é isso. Vir com congelamento em cima. Ou você utiliza uma forma ou vácuo, alguma coisa também de vibração, não sei se também isso ajuda para. Não, eu não sei se a da vibração vai ajudar. Aí eu tô Eu, assim, né? Já é, fiz tudo já passei o orçamento para ele. Aí deu para fazer a máquina, deu 13.500. Aí eu passei para ele, aí eu arrumei uma condensadora usada já, uma de 2 HP, e estou esperando o resto para começar a fazer. Mas aí negócio meio cara fica meio cismado, mas o cara tem que meter a cara, né? Poxa, não, é tipo, fez o cálculo opa, tudo, você fez o cálculo tudinho, é tentar, né? já vai, mano, tá as caras, pô. Não é? Mas seja, já foi mesmo, mas já tem a base aí. Faz aí o comércio, já faz seu portfólio aí, ó. Pronto, ó. Fiz aí uns. Bom, vamos mete as caras aí, Sam. Manda ver aí, faz aí o projeto aí. Bom, então falando das câmaras frigoríficas, né, pessoal? Somente no sistema industrial, né, que a gente viu que no comercial é de menor porte, né? Visto que no industrial a gente vai ter câmaras de maior porte e no processo, né? Então, vamos supor aí que vai ser na chamada cadeia do frio, que vai desde o recebimento do produto, da sua manipulação, até uma armazenagem, uma estocagem ali antes de sair para a logística, né? Então vai ser uma câmara de maior porte, né? Então aí eu vou precisar de um sistema maior, mais robusto ainda. Mas os sistemas, né, são os mesmos do comercial. Então os painéis por poliestireno expandido, o EPR ou poliuretano expandido puro e a lã de rocha. A gente tem aí disponível. É a mesma coisa, né? Os princípios são os mesmos, só que o porte um pouco maior. Os isopainéis também, então, principalmente para superfície, parede e teto. Os pisos, né? Tem que ser fabricado em concreto, principalmente em que há grande tráfego de pessoas, então na indústria isso vai ser normal, né? Então, empilhadeiras, máquinas pesadas, paleteira, empilhadeira. Então,
nesses pisos também tem que ter uma camada de isolante térmico para congelamento da umidade do solo, né? Porque a gente vai ter umidade que vem do solo, né? Que pode ser isso é prejudicial, né? Então, precisa ser controlado e devidamente isolado também. Que essa umidade também, de certa forma, não é questão só do problema da umidade em si, mas o calor que ela traz associado a ela, né? Bom, com relação às portas também, da mesma forma, pessoal, estou passando bem rápido aqui, porque é basicamente a mesma coisa do comercial, né? Então, a gente projeta também ali a questão da porta, né? Tem que ter a chapa metálica, né? Para poder ter a borracha de vedação, tem que ter a perfeita vedação, a dobradiça e os trilhos, né? Ó, parafuso de fixação. Então, aqui, pessoal, não vou ficar muito preso porque foi o que a gente viu no comercial, mas e o outro cuidado que a gente toma também, né? Quando a gente lida com a porta da câmara frigorífica, é infiltração, né? Infiltração de ar quente, que é calor que entra para ser retirado, e um outro problema que gera também, né? Olha lá, ó, gelo, né? O gelo ali ele acaba atuando como isolante, então tem que evitar, até que tem que fazer limpeza periódica, para a limpeza tem que degelar, mas tem que desligar, é meio complicado, né? Então utiliza-se ali alguns meios, então, por exemplo, cortina de ar, ou alarmes, né? Ou alguma forma de evitar, principalmente, essa movimentação fora de, vamos dizer assim, fora de propósito de uma porta de uma câmara frigorífica. Então aí também, ela justamente cortina de ar, né? Então o ar quente, a massa de ar frio saindo, então o ar quente por cima e o frio por baixo, e uma cortina, tá vendo? Então a cortina é tanto para evitar o ar quente de entrar e o ar frio de sair, e também alguns tipos de, por exemplo, insetos, né? Bom, e o mecanismo de produção de frio, pessoal, aqui a gente vai utilizar a amônia, né? É, então, ele é fornecido por meio das bombas. Então, agora o meu sistema, ao invés de usar um compressor, ele vai utilizar a bomba, né? Vai bombear amônia no meu sistema. E nos sistemas industriais, a gente vai usar aqueles sistemas de duplo estágio, né? Também tem também tem no comercial, mas utiliza mais aquele sistema de fluido intermediário. Aqui a gente utiliza a compressão de duplo estágio, que é a origem do fluido refrigerante que alimenta os evaporadores, vai depender da câmara e do regime de trabalho. Então a gente vai ter aquelas câmaras de estocagem de congelados ou túneis de congelamento, né? Então, com o alimento, como se você faz um passeio ali, né? Então, ele entra em determinada temperatura e sai lá no final congelado. É alimentado pelo líquido refrigerante oriundo dos separadores de líquido, sob baixa pressão e temperatura, e também da sala de manipulação de alimentos, que é as salas frias, né? Que a gente chama de antessala, né? Que é onde o pessoal vai fazer ali as manipulações, antes dele ser armazenado ou estocado ali para ser resfriado ou congelado, né? Então, é o resfriador intermediário ou separadores de líquidos separados em paralelo, instalados em paralelo na mesma pressão do resfriador intermediário. Ou a gente pode ter isso em toda a linha produtiva antes de chegar na estocagem no armazenamento, e respeitando a chamada cadeia do frio, né? Bom, o evaporador, né, pessoal, que utiliza ali os ventiladores, tem essa bandeja, que é o condensado ali, né, principalmente para fazer degelo. Bom, os sistemas de degelo, né, pessoal, vai também fazer a mesma coisa do comercial. Então a gente tem aquele por gás quente, né? O gás quente é aquele que ele pega ali o ar o fluido que saiu ali do compressor, que ele está quente com alta pressão e temperatura. Então ele manda um sinal, e esse sinal abre uma válvula que vai desviar uma parte desse gás ali do fluido, vai passar lá no evaporador, fazendo com que ele degele. Degelou,
manda o sinal para fechar o circuito, aí fecha o circuito, para de passar o gás quente, ele retoma lá o circuito. Para aspersão... Oi, pode falar. Essa válvula de gás quente solenoide é interessante que seja instalada após, caso tenha separador de óleo. Oh, perdão, Sandro, ficou meio picotado, se puder repetir aí. Deixa eu... É interessante instalar essa válvula solenoide para ela fazer recolher esse gás quente após o separador de óleo. Casos que tenham separador de óleo. Ah, você está falando na saída ali do compressor, né? Na Isso, tem o verdade... separador de óleo, né? Uhum. Saída do compressor. Aí após o separador de óleo, né? Que é para evitar de que vá óleo Você evita que o óleo passe ali também, né? Então primeiro você dá aquela certeza, não, beleza, já tá meu óleo tudo recolhido aqui, porque se você colocar um pouco antes, você tem esse risco mesmo, né? Você mandar óleo lá também pro sistema de degelo, aí vira também Um golpe de ah, líquido, né, professor? aí, não, e também você tá roubando o óleo do compressor, né? Aí você pode estar também Trabalhando seco, dá um calço hidráulico. aí você. Não, não é nem isso. Você resseca, né? Você fica sem o óleo Tá lubrificante lá pro certo. compressor. Nem tanto o golpe de líquido, né? Porque o golpe de líquido você vai ter o. Geralmente você vai ter até o separador, mas também tem o acumulador de líquido, né? E Antes do sucção. compressor. E Professor, também. Acho que também tem um outro, eu esqueci o outro componente que tem também, depois do Sucção. compressor. Geralmente vai ter um também para evitar o golpe de líquido, somente se for retorno, né? Retornar lá para. Eu esqueci qual que é, pessoal. professor, Não sei se é tem uma esse. válvulazinha também que ela regula a passagem de um lado só, né? No caso da válvula gás quente também, ela vai restringir o fluxo para não passar muito gás quente, no caso. É uma É válvula de válvula de retenção. retenção, se eu não me engano. Isso. Que aí ele garante uma só a passagem de uma via, né? Também evita retorno, né? Então ele só usa aquela válvula de uma via, né? Que é a válvula, como é que fala? Unidirecional, né? Usa muito em câmara frigorífica. Oi, não entendi. Usa muito em câmara frigorífica. E principalmente a amônia, né? Então, É, amônia. aí a amônia tem que ter todo esse cuidado ali, né? O circuito tem que estar bem monitorado, a manutenção em dia, tudo bem feito certinho, né? Porque vazamento Vazamento é bronca, hein? eita, mas é também perigoso. Ó, mecânica, rapaz, o negócio o sistema é bruto, tem que pensar e dar acidente, pai, tem que ser feito com todo cuidado, né? Aí o outro degelo, a gente utiliza a aspersão de água, né? Então a gente utiliza uma corrente descendente de água sobre uma superfície externa. Então é uma água ali relativamente mais quente para poder dispersar ali o gelo. O outro também é uma circulação forçada de ar, né? Então você fecha ali a alimentação de fluido refrigerante no evaporador, seguido de acionamento da ventilação. Então é como se estivesse contendo ali o ar quente para poder ajudar no degelo. E o degelo elétrico, a gente utiliza resistência elétrica, né? Instalado na superintendência do evaporador. Então, muito utilizado no sistema também menorzinho, né? Nos frost-free dessas geladeiras atuais, né? Então, o sistema de degelo elétrico vai ter resistência elétrica ali que manda o sinal, né? O sinal liga ali a resistência, aquece, manda de novo para desligar, né? Porque se ficar ali, vai aquecer demais, aí é carga térmica que você vai ter que retirar ali depois, né? Então, aumenta de forma significativa aí a carga térmica. São os sistemas de degelo que a gente tem também, mesmo do comercial. E
Sobre a questão de característica operacional das câmaras frigoríficas industriais, pessoal, além da temperatura, por a gente estar estocando e armazenando alimento e processando ele também, né? Essa é a diferença aí do sistema industrial para o comercial. O comercial é basicamente estocagem e estocagem ali, uma manipulação pequena. Agora no industrial, não, no industrial a gente tem todo o processo, né? Desde o início até o final, fora a estocagem ali na ponta, né? E aí que a gente tem que controlar além da própria temperatura, umidade relativa, né? Dependendo do alimento que a gente esteja manipulando. Então, por exemplo, nas câmaras de resfriamentos, nas câmaras de resfriados, a temperatura ali é próxima de zero e umidade em torno de 85%. Aí depende do alimento que você está manipulando, aí tem que ter a temperatura, qual tipo de embalagem utilizar ou não utilizar a embalagem. No caso de carne ali, né, carcaça animal, você não pode utilizar nenhum tipo de proteção, tem que estar exposto ali mesmo, só utiliza os pendurais corretos, as distâncias também de uma carcaça para outra, e o tempo ali de armazenamento, temperatura e a umidade relativa que tem que ser mantida ali, né? Então, a gente também está lidando com congelado, -20, né? Até a umidade também nisso é controlado. Se a gente estiver falando de túnel de congelamento, dependendo do tipo, né? Se é de contato ou placa, estacionário, helicoidal, a gente obtém temperaturas ainda mais baixas. Então, a gente consegue, né, no sistema de amônia, que a gente consegue esses picos de temperatura, vai de -35 até -45 graus, e pode variar também entre -30 a 40, permitindo o rápido congelamento dos alimentos. Então eu consigo congelar e manter a sua umidade ali sem perder essa umidade, sem esse meu alimento, de certa forma, desidratar, né? A mais delicada ali no caso é frutas e hortaliças, né? Que aí não pode ter uma temperatura muito negativa, né? A não ser que seja devidamente preparado, folhas, assim por diante. E também a forma de condicionar esse alimento, né? Então, por exemplo, nas câmaras de resfriamento dos alimentos in natura, né? Acabou de chegar ali da horta, ou se for animal, né? Carne, suíno, bovino ali, frango, o que quer que seja. Condicionamento dos produtos em trilhos ou pendurais sem qualquer proteção. Então, de qualquer forma, não pode ter essa proteção justamente para evitar a contaminação e a homogeneização de congelamento, né, ou de resfriamento dessa carcaça, né, de forma que ela fica igualmente distribuída na temperatura. Se você colocar uma proteção, somente a parte mais interna da carne não recebe essa refrigeração, aí pode estar sujeita ali a proliferação de micro-organismos e essa carne via deteriorar, estragar, né? Então por isso não utiliza, fica exposto mesmo. Justamente para evitar também não só esse problema mais no interior e o ressecamento superficial, que você colocar também algum tipo de proteção, essa proteção ali, na verdade é errado. Só, tá protegendo a carne, tá conservando. Não, pelo contrário, você dá o efeito que não queria, que é justamente o ressecamento superficial e algum problema mais no interior do alimento, né? Aí para a gente finalizar aí, né, a questão da rotatividade dos produtos, que é a questão ali principalmente da validade Professor, do alimento. Oi, pode falar, Cristo. eu queria um segredo, uma cama de congelado para não bloquear o evaporador. Que eu nunca vi umas camas de congelado só para ver bloqueado. Joga tudo em cima do evaporador. É, tudo dela é tudo congelado. Sistema de congelado eu nunca vi umas bichinhas para bloquear tanto. Ei, dá gelo toda hora. Tá é doido. E você bota de gelo de gás quente e resistência. De jeito não, mas é leve bloqueado. Tanto você fazer sobreaquecimento, sobreesfriamento, só leve congelado. Nunca vi não. Queria um segredo para não congelar. Ele só leve dentro dando de gelo com água quente e água nível. Água quente E- Mas e jato.
O problema também, ô Cristóvão, pode ser também algum problema da câmara em si, pode estar infiltrando muito calor ali, eu falando, né? Infiltração de ar Dissipação de quente, calor muito alta, né? a saída ou também as entradas, né? As entradas e saídas É, dos... as cortinas, olha, já foi cortina, já não tem jeito, não tem jeito. Dá uma olhada principalmente nas vedações, a gente, é uma coisa que acaba a gente Isso. dando uma negligenciada, principalmente nas E pior, vedações, professor, nas quinas ali, olhar, ver se isso. tá bem. E é tudo na resistência também, de lado, na tampa mesmo. Nas tampas é tudo com resistência, só é pro gelando ainda. Talvez Sua opinião. é um calor que realmente gera, o gelo realmente, É, porque é calor que tá, é, é o perca do frio e infiltração do calor, acaba você gerando vai, esse gelo. Esse gelo é problemático mesmo, e é você não problemático, tirar, né? Tem que tirar, nuda tudo, pronto. Aí, o golpe de líquido é mais fácil falando com o professor. dá uma olhada, talvez é coisa assim que você pensa, Orifício, poxa, já esse, tirou orifício, já trocou orifício, e limpa, e recolhe gás, e libera de novo, é agonia. Mas enfim, eu sei que eu gosto de dar bloqueio assim que já é um dinheirinho extra. mas dá uma olhada, talvez é coisa que você acha assim complexa, aí você começa até, mas foi uma coisa que eu deixei de olhar aqui, ó, vamos ver aqui, aí você vê, ó, deu certo. Ah, mas enfim, professor, obrigado aí pela. Não, por nada. Então é isso aí, pessoal. Eu queria analisar. Alguém tem alguma dúvida, questionamento aí? A correção das atividades você está fazendo ainda, né? Do comercial. Tô, pessoal. Até te peço desculpas aí. Essa semana eu vou deixar tudo atualizado, certo? Bom, turma, então é Foi isso aí. bom Eu ter, você ter lembrado, né? As vou... atividades eu ia perguntar também, foi bom você ter lembrado aí. Não, aí pode ir entregando lá, pessoal. Tá aberto, não tá fechado lá ainda não. Pode ir atualizando lá. Eu vou fazendo as correções e dando a nota. Ok, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, é só me procurar. Bom, vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até Boa a noite, próxima professor. Muito semana. obrigado aí. Tchau, tau aí, Muito pessoal. obrigado pelo seu tempo aí. Ô, Semana que que isso, vem. eu agradeço aí, pessoal. Não, semana que vem é o carnaval, né, pessoal? A gente retoma na outra terça, no dia 24. Joia, joia. Pessoal, então um bom feriado aí a Boa todos, boa noite. semana aí, até. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Sandro, amanhã eu converso com tu, Sandro. Feriado, professor. Eu quero é Pix. Eu quero o Pix na conta. Esse homem tá aí doidando, professor. Opa, acho que Pix tá todo Olha, nós precisando, hein? a gente